Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês, meus queridos amigos? Estamos de volta para analisarmos aí mais um tema sempre cobrado nas provas, essa parte de teoria geral do direito tributário, né? Sempre cai Constituição e Código Tributário Nacional. Nós vamos nos dedicar hoje ao tema alguns temas correlatos aí dentro do grande assunto da obrigação tributária. Para quem ainda não vem assistindo os nossos vídeos, espero que passe aí a nos prestigiar, né? Já temos vários vídeos aí nesse meu canal no YouTube. Meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário e abri esse canal para a gente corrigir algumas questões e assim recordarmos alguns temas sempre exigidos nas provas aí de concursos públicos, variados concursos públicos. Hoje, inclusive, escolhi uma prova de procurador do município de Portão, no Rio Grande do Sul. Uma questão interessante que vai tratar de alguns temas correlatos ao assunto da obrigação tributária. Então, antes da gente entrar propriamente na questão aí no tema, né? Vamos relembrar? Obrigação tributária, vem comigo, peguem o código, me acompanhem. Artigo 113 do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Quando nós falamos em obrigação, nós temos que relembrar aqui a ocorrência do fato gerador, não é? Obrigação tributária principal, pagamento de tributo. Então, há um fato previsto na lei que, se ocorrer na vida real, vai gerar o dever de pagar o tributo. Se não paga o tributo, deve-se pagar também uma penalidade, não é? O fato gerador, então, ele dá origem à chamada obrigação tributária. O que vai ser a obrigação tributária? A obrigação tributária é uma relação jurídica a envolver um credor, que nós vamos chamar de sujeito ativo, a um devedor, denominado sujeito passivo, né? Devedor, sujeito passivo. Há um vínculo a unir credor e devedor, tendo por objeto uma prestação. Se eu estou falando aqui do pagamento de tributo, esta prestação é chamada obrigação tributária principal. Obrigação tributária principal. Que envolve o quê? A entrega de dinheiro aos cofres públicos a título de tributo ou penalidade pecuniária. Isso está expresso no artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Tá? 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Bacana. Olha só. Quanto ao sujeito ativo, quem pode ser o credor desta obrigação? Quem pode exigir o cumprimento desta prestação? Seja a prestação de entregar dinheiro, que chamamos de obrigação principal, sejam prestações de fazer ou não fazer, escriturar livros, emitir nota, prestar declarações, chamadas de obrigações acessórias pelo Código Tributário. De acordo com a literalidade do CTN, artigo 120, só um minuto, deixa eu voltar que 120 é o sujeito passivo, daqui a pouco nós vamos lá. 119, combinado com o 7º do Código Tributário Nacional, 119, artigo 119, combinado com o artigo 7º do CTN, o sujeito ativo, o credor, que pode cobrar, arrecadar, fiscalizar, é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir, grifa para mim, pega o artigo 119, exigir o cumprimento da prestação. Então, não necessariamente é aquela pessoa que pode legislar sobre o tributo. Quem pode legislar tem o quê? Competência. Vem cá. Quem pode legislar, vamos relembrar isso? Quem pode legislar tem o que nós chamamos de competência. Competência é o poder de legislar.
Este poder está na Constituição Federal. Poder de legislar, Constituição. Quem tem o poder de legislar? União, claro, União, Estados, DF, município. Agora, jamais esses entes podem delegar, podem transferir esse poder de legislar. O poder de legislar é um poder constitucional e que não pode ser delegado, não pode ser transferido. O que eles podem delegar é aqui, ó, vem cá. É a possibilidade de ser sujeito ativo. É o que nós vamos chamar de capacidade ativa. É o poder de cobrar, arrecadar, fiscalizar. Mas pela literalidade do código, quem é que pode estar no polo ativo? Cobrando, arrecadando, fiscalizando. Somente pessoa jurídica de direito público. Ok? Somente pessoa jurídica de direito público. É interessante porque há uma discussão, gostaria que vocês anotassem para poder acompanhar. Há uma discussão, claro que para uma prova fechada guarda-se a literalidade do código. Isso é para uma prova aberta, uma prova oral. Há uma discussão no Supremo Tribunal Federal se pessoa jurídica de direito privado poderia estar no polo ativo, cobrando, arrecadando, fiscalizando. O problema de quem defende essa corrente é uma corrente que tem bons argumentos, mas um dos argumentos contrários é porque não adianta só arrecadar, cobrar. É preciso poder levar a cobrança até a fase de execução fiscal. E quem é que pode mover o processo de execução fiscal pela Lei 6.830? As pessoas jurídicas de direito público. Mas, enfim, como temos várias pessoas de direito privado sendo beneficiadas com receita tributária, então essa discussão está no Supremo se poderíamos ter alguém no polo ativo, cobrando, arrecadando, fiscalizando, sendo pessoa jurídica de direito privado. Enquanto isso não se resolve no Supremo, vou anotar para vocês a ADI, onde isto está sendo discutido. Enquanto isso não se resolve, guardemos a literalidade do código para a prova de primeira etapa. Então, sujeito ativo, pessoa jurídica de direito público, titular da competência. Competência para legislar? Não, não é disso que estamos tratando agora. Competência para exigir, ou seja, para cobrar, ok? Para cobrar o cumprimento da obrigação, seja principal, entrega de dinheiro, seja acessória, fazer ou não fazer. Anotem para mim, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, na ADI Supremo Tribunal Federal, ADI 4067, tá? ADI 4067 do Distrito Federal, ok? Mas, enquanto isso, guardemos a literalidade. Então, sujeito ativo, pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação. Muito bem. E o sujeito passivo, Luciana? Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo, o devedor. Nós podemos ter dois tipos de sujeito passivo, de acordo com o CTN. No artigo 121. Artigo 121 do Código Tributário Nacional. Nós podemos ter o sujeito passivo contribuinte, que é aquele que realiza o fato gerador. O código nos diz ter uma relação pessoal e direta com a ocorrência do fato gerador. Então, eu sou a proprietária de um veículo automotor usado, licenciado no estado, exemplo, de Minas Gerais. No primeiro dia do exercício financeiro, eu pratico o fato gerador de um imposto que se chama IPVA. Então, eu tenho relação pessoal e direta com o fato, eu pratiquei o fato. E, portanto, eu sou o sujeito passivo na condição devedor desse imposto, na condição de contribuinte. Mas temos também outro tipo de sujeito passivo, que é o chamado responsável. Estou falando de sujeito passivo de obrigação principal, entrega de dinheiro aos cofres públicos, obrigação de dar. O responsável, ele não praticou o fato gerador. No entanto, ele tem o dever de cumprir com a obrigação. Tem o dever de cumprir com a obrigação, por disposição, anota para mim, expressa de lei. Não existe responsabilidade presumida.
a obrigação do responsável deve estar expressa em lei. E aí surge uma questão interessante. Seria possível uma convenção entre as partes, entre os particulares, um contrato, uma cláusula contratual, que altere o sujeito passivo da obrigação tributária? Em regra, não, porque o sujeito passivo está previsto em lei. Então, a convenção entre as partes, o acordo entre as partes, é válido perante as partes. Exemplo, um locador que aluga um imóvel para alguém, o locatário, e uma das cláusulas do contrato é a transferência do ônus tributário, IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de incêndio, enfim. Essa cláusula é válida. Quem vai assumir o pagamento? O locatário, mas vai assumir perante o locador. Ou seja, se o locatário não pagar perante o fisco, esta relação entre as partes não interessa à Fazenda Pública. Nós falamos assim, ela é inoponível ao fisco. Ela interessa entre as partes. Então, se o locatário, no exemplo que eu dei, não pagar ao fisco, o fisco vai acionar o proprietário, que foi quem praticou o fato gerador, e não o locatário. Claro que o proprietário pode acionar o locatário no âmbito civil. Se o objeto é lícito, as partes são capazes, forma prescrita ou não defesa em lei, maravilha, esse contrato é válido entre as partes, sem nenhuma causa de nulidade, anulabilidade, vícios do consentimento, ótimo, a cláusula é válida entre as partes, mas ela é inoponível à Fazenda Pública. Ela não serve para alterar o sujeito passivo previsto em lei. E este dispositivo é muito importante. É o artigo, anotem por favor, artigo 123 do Código Tributário Nacional. 123 do CTN. Se vocês observarem o 123, atenção máxima agora. O 123 tem uma questão muito importante. Bem no início do 123, grifa para mim, porque ele diz assim, salvo disposição de lei em contrário. Ou seja, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares são inoponíveis, não poderão ser opostas à Fazenda Pública. Então, a regra é que as convenções não valem perante o fisco, a não ser que exista lei em sentido contrário. Que lei, Luciana? Não seria, por exemplo, a lei de locações? Não. A lei de locações é uma lei que rege uma relação civil. A lei em sentido contrário, que pode admitir essa convenção particular perante o fisco, deve ser uma lei tributária. Uma lei tributária, ok? Então, cuidado com as questões de prova, do tipo, as convenções particulares nunca valerão perante o fisco para alterar o sujeito passivo da obrigação tributária. Errado? Nunca não, porque basta que exista lei neste sentido. Tudo bem? Então, nós repassamos aqui alguns conceitos principais quando surge a obrigação com a ocorrência do fato gerador, pela literalidade do código, quem pode ser o sujeito ativo, só pessoa jurídica de direito público, quem tem competência, quem tem o poder de legislar não pode delegar esse poder, mas quem pode ter o poder de cobrar, arrecadar, fiscalizar, esse é um poder delegável pelo código só para pessoa jurídica de direito público. O sujeito passivo da obrigação principal se divide em contribuinte, praticou o fato gerador, ou responsável, é sujeito passivo, apesar de não ter praticado o fato, ele é sujeito passivo por disposição expressa de lei. E as convenções particulares, em regra, não servem para alterar a sujeição passiva tributária, a não ser que exista lei neste sentido. Tudo bem até aqui? Maravilha? Vamos tentar, então, resolver as assertivas? Vamos lá. Beleza, então vamos lá, meus amigos, analisando, então, as assertivas aí acerca do tema da obrigação tributária. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes. Errado, não é isso? Porque as convenções particulares, lembram-se, artigo 123 do Código, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública. Então errado essa, vamos avançar. Sujeito ativo, quer dizer, o credor da obrigação, é a pessoa jurídica de direito público, beleza, titular da competência, não para legislar, hein? Para exigir o seu cumprimento. Maravilha, essa está correta, é o conceito expresso no artigo 119 do Código Tributário Nacional, o conceito literal de sujeito ativo. Essa está correta. Número 2, correta. Vamos lá. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária vai aplicará até que entre em vigor a sua própria. Correto, anotem para mim, esse é o artigo 120, literal 120 do Código Tributário Nacional. Ou seja, vamos dizer que um Estado se desmembre para formar outro Estado. Este outro Estado, até que ele produza a sua própria legislação, ele vai se utilizar para cobrar os seus tributos, para arrecadar, para exigir, ele vai utilizar a legislação tributária daquele Estado, né, do qual ele foi originado. Então, isso está expresso no artigo 120 do Código. Não precisava nem de ler, que é muito lógico isso, né? Se há um desmembramento de uma pessoa jurídica, aquela que se constitui por esse desmembramento, subroga-se nos direitos dessa, cuja legislação vai aplicar até que entre em vigor a sua própria. Número 3 também, maravilha, correto. Número 4, sujeito passivo, então o devedor da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Ótimo, porque o sujeito passivo da obrigação principal é dever de entregar dinheiro, é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, artigo 121 do Código Tributário, se dividido em contribuinte, que pratica o fato gerador, ou responsável, que é previsto em lei, apesar de não ter praticado o fato gerador. Muito bem, então aí a 4 também está correta. Então a questão é, quais estão corretas? Estão corretas, vocês se lembram? A 2, sobre o conceito aí de sujeito ativo. A 3, que é a questão do desmembramento territorial, né? Artigo 120. E também a 4, o sujeito passivo da obrigação principal, o dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária, que é o artigo 121 do Código Tributário. Então, estão corretas apenas a 2, a 3 e a 4. Então, gabarito, vamos lá, letra D. Maravilha, é isso aí. Vocês têm aí o meu contato, o meu e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com. Mandem dúvidas, sugestões, críticas, né? Indicações aí de questões para serem corrigidas. Espero que tenham gostado. Por favor, divulguem, né? Precisamos muito de divulgação para mantermos esse canal. Tem uma página no Facebook, Luciana Batista Santos, onde tem um grupo de questões comentadas de direito tributário, de concursos variados. Tem também no Facebook uma fanpage, onde eu coloco sempre também estes vídeos e as questões semanais comentadas de direito tributário. A fanpage professora Luciana Batista, tá? E a gente vai se falando, não é isso? E vamos nos encontrando para analisarmos mais questões e estudarmos mais temas interessantes dentro da teoria geral do direito tributário. Agradeço muito a atenção, desejo ótimos estudos para vocês. Muito obrigada, um grande abraço. Tchau.